Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto estudar espiritualidade, meditar, alinhar chakras e repetir afirmações de prosperidade, ainda existem momentos em que tudo parece desabar dentro de você? Pois é. Talvez a resposta não esteja na falta de luz, mas no excesso dela. Sim, pode soar estranho, até provocativo, mas muitas vezes é a própria busca por iluminação que esconde o verdadeiro vilão. A parte da sua sombra que ainda está no controle, aquela que se veste de paz interior, mas carrega o medo de perder o equilíbrio, aquela que sorri em gratidão, mas, por dentro, sente uma raiva contida de si mesmo. A verdade é que ninguém fala sobre isso, mas a sombra não é o oposto da luz. Ela é o reflexo invisível que vive debaixo dela. A maioria das pessoas acredita que integrar a sombra significa aceitar o que é feio, como se fosse apenas acolher os defeitos e seguir em frente. Mas não é bem assim. Integrar a sombra é muito mais sutil. É perceber onde a luz se tornou disfarce, onde a bondade virou mecanismo de defesa. É o momento em que alguém diz, sou uma pessoa de boa energia. E o cérebro, em sua esperteza neurobiológica, cria atalhos de autoimagem que rejeitam qualquer impulso que contradiga isso. A neurociência explica. O sistema límbico não quer coerência espiritual, quer segurança emocional. Por isso, quando um pensamento ou emoção destoam da autoimagem luminosa, o cérebro simplesmente empurra para o porão da consciência. Adivinha quem mora lá? A sombra. É como se você limpasse o espelho da alma, mas deixasse o pano sujo no canto, invisível, mas ainda no reflexo. E enquanto acredita que está vendo clareza, continua olhando para um quadro manchado por aquilo que não quer encarar. Esse é o ponto cego da jornada espiritual. Quanto mais você tenta ser luz, mais sua sombra aprende a se disfarçar de santidade. É por isso que tantas pessoas evoluídas vivem cansadas, com ansiedade espiritual, em busca de mais uma técnica, mais uma meditação guiada, mais uma limpeza energética. No fundo, não buscam iluminação, buscam permissão para continuar fugindo de si mesmas. Mas o despertar espiritual verdadeiro começa quando você se atreve a olhar o que ainda não foi olhado. Quando percebe que aquele medo de perder o controle é, na verdade, a própria sombra tentando manter o comando. Ela sussurra, não sinta raiva, isso não é espiritual. Não demonstre dor, isso abaixa sua vibração. Não questione, confie no universo. E assim, você cria uma prisão dourada, um ideal espiritual tão rígido que sufoca a alma. A luz virou máscara. A espiritualidade madura não é feita de frases bonitas, é feita de coragem. Coragem de admitir que, às vezes, o seu amor incondicional é, na verdade, medo de rejeição. Que sua paz interior é fuga do conflito. Que sua fé é tentativa de controle disfarçada de entrega. É aí que começa o verdadeiro autoconhecimento espiritual, no desconforto de perceber que até a luz pode mentir. E tudo bem, porque é justamente quando a mentira interna é exposta que a verdade começa a respirar. O processo de integração é como um despertar lento, quase poético. No início parece confuso. Você sente raiva e, ao invés de lutar contra, apenas observa. Sente inveja e, em vez de se culpar, pergunta: o que essa emoção quer me mostrar? É nesse espaço de observação que nasce a harmonia, não a harmonia das aparências, mas a que vem da aceitação plena. E, aos poucos, o espelho começa a se limpar de verdade. A sombra se mostra, não para destruir a luz, mas para lembrá-lo de que ela também é feita da mesma energia espiritual que você tanto busca no universo. Pense nisso. Em que parte da sua bondade ainda há medo de ser mal? Porque é ali, exatamente ali, que mora o ponto de transformação, o portal do despertar. Talvez o equilíbrio que você procura não esteja em ser luz o tempo todo, mas em permitir que a sombra tenha voz, que ela conte o que escondeu por tantos anos. Afinal, sem sombra, não existe profundidade. E é justamente nessa profundidade que o verdadeiro caminho espiritual começa a se revelar. À medida que a jornada avança, a sombra começa a se mostrar de formas mais sutis, não mais como conflito interno, mas como vibração. É o controle silencioso,
aquele que se infiltra na sua frequência sem pedir permissão. Você deseja prosperidade, amor, expansão espiritual, quer manifestar abundância através da lei da atração, mas algo parece segurar. É como se houvesse um campo invisível te puxando de volta para o velho padrão, e você não entende por quê. No fundo, esse campo é a própria sombra agindo como filtro vibracional. Enquanto o consciente diz, eu quero mudar, o inconsciente responde, é perigoso mudar. E essa pequena divergência entre querer e permitir é o que mantém a vida em repetição, como um disco riscado, tocando sempre o mesmo refrão emocional. Joe Dispenza, em suas pesquisas sobre neuroplasticidade e poder da mente, revelou que 95% das decisões diárias são comandadas pelo inconsciente, e que esse inconsciente é moldado por memórias emocionais. Isso significa que, enquanto você visualiza prosperidade, o seu corpo pode estar emitindo o sinal químico da escassez. É quase poético e trágico ao mesmo tempo. A mente quer abundância, mas o corpo vibra autoproteção. Por isso, tantas pessoas afirmam, eu acredito na manifestação, mas não conseguem sustentar a vibração da crença por muito tempo. A sombra está ali, no intervalo entre o pensamento e a sensação. Ela é aquela voz sutil que diz, você não merece tanto assim. Ou, cuidado, se tudo der certo, você pode perder depois. A mente espiritual tenta calar essa voz com afirmações positivas, meditação guiada, mantras, e tudo isso é lindo. Mas, se não houver integração, o efeito é temporário, porque o corpo continua emitindo a vibração do medo. E medo é o oposto da abundância. Não há prosperidade possível enquanto a energia espiritual estiver dividida entre o desejo de expandir e o impulso de se proteger. Imagine alguém tentando nadar com um pé preso ao fundo da piscina. É isso que a maioria faz ao tentar manifestar um novo destino sem liberar os vínculos energéticos do antigo. A sombra não sabota, ela protege. É o seu inconsciente dizendo, não quero que você sofra de novo. O problema é que na tentativa de te manter seguro, ela te mantém estagnado. E quanto mais você luta contra isso, mais forte o padrão se torna. Porque aquilo que você resiste, persiste. O desbloqueio financeiro, a abundância, a harmonia nos relacionamentos e até o equilíbrio interior dependem desse ponto de virada. Reconhecer que a sombra não é inimiga, mas guardiã. Ela guarda as memórias do que doeu, as crenças que um dia te protegeram. Por isso, quando sentir resistência para mudar, não diga minha vibração está baixa. Diga minha sombra está com medo. E aí sim, abrace o medo. Observe-o sem pressa. A energia espiritual se transforma na medida em que é acolhida, não negada. Esse é o segredo que poucos compreendem. O corpo é o espelho vibracional da mente. Cada pensamento que você tem é traduzido em química. Cada emoção é um campo magnético. Quando a mente e o corpo estão desalinhados, o universo responde com experiências confusas. Você quer um amor consciente, mas atrai relações que testam a sua autovalorização. Quer prosperidade, mas o medo de não ser digno bloqueia o fluxo. Quer paz interior, mas o apego ao controle gera tensão. Tudo é vibração. Tudo é reflexo. Por isso, o verdadeiro despertar espiritual não é sobre pensar positivo, mas sobre sentir em coerência. Quando você aprende a respirar conscientemente, a perceber as sensações do corpo sem julgá-las, está treinando a sua frequência. Está dizendo para o seu sistema nervoso, eu posso me sentir seguro mesmo mudando. E é essa segurança energética que cria o espaço para a cocriação, a manifestação e a abundância real. A partir daí, a lei da atração deixa de ser teoria e se torna biologia aplicada. Corpo, mente e alma vibrando em harmonia. Então, quando sentir que a vida parece repetir o mesmo ciclo, não veja isso como falha espiritual. Veja como sinal de que sua sombra ainda está no comando de parte da vibração. E lembre-se,
A transformação começa quando você para de tentar controlar a luz e passa a escutar o que a escuridão quer te ensinar. Porque o controle silencioso da sombra não é punição, é convite. Um chamado sutil para que você finalmente volte a alinhar o que pensa, sente e vibra. E talvez seja exatamente isso que o universo vem tentando te mostrar há tanto tempo. Chega um momento na jornada em que a vida parece falar uma língua diferente, simbólica, misteriosa, quase provocante. É quando você começa a perceber que nada do que acontece fora é realmente sobre o outro. Cada pessoa que te irrita, cada situação que se repete, cada obstáculo que insiste em voltar, tudo isso é o espelho invertido, a projeção viva daquilo que ainda pulsa dentro da sua sombra. A realidade deixa de ser linear e se torna um campo vibracional, moldado pela frequência dominante da consciência. É o universo te mostrando, com uma precisão quase poética, o que você ainda não teve coragem de olhar em si mesmo. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, diz que o observador altera o comportamento da realidade apenas por existir. Isso significa que o mundo não é algo que acontece com você, mas algo que responde a partir de você. E essa é uma das leis espirituais mais poderosas e mais difíceis de aceitar. Porque ela tira a gente do papel de vítima e nos coloca no lugar de criador. Quando alguém te provoca, quando uma situação desperta raiva ou frustração, o universo não está te punindo. Está te mostrando a vibração que ainda domina seu campo. É como se dissesse: veja, isso aqui é o que você ainda não integrou. E claro, a sombra adora se esconder atrás do espelho. Um exemplo que costumo citar vem de histórias reais, extraídas de relatos em fóruns espirituais. Uma mulher, após anos de relacionamentos frios e distantes, descobriu em terapia somática que havia anestesiado o próprio afeto para não sentir rejeição. Ela acreditava que atraía homens sem emoção, mas, na verdade, era o reflexo de uma parte sua que ainda tinha medo de amar plenamente. Quando reconheceu essa sombra, a frieza como defesa, o padrão simplesmente se dissolveu. A energia espiritual voltou a fluir. É o que acontece quando paramos de culpar o espelho e começamos a enxergar o reflexo. E é curioso perceber como a vida tem um senso de humor cósmico. Quanto mais você tenta fugir de um padrão, mais ele se repete. Não por castigo, mas porque o universo é mestre em repetir lições até que a consciência se expanda. É como uma meditação guiada cósmica. Cada evento é um convite para acordar. A prosperidade bloqueada, o relacionamento difícil, a sensação de estagnação, tudo são espelhos vibracionais que mostram onde ainda há medo, culpa ou negação. Não se trata de castigo, mas de aprendizado. A sombra apenas se revela quando você está pronto para vê-la. E é aqui que o autoconhecimento espiritual se transforma em prática viva. Ao invés de reagir, você observa. Ao invés de culpar, você investiga. Quando algo te irrita, pergunte: o que isso desperta em mim que ainda não aceito? Essa simples pergunta é como uma chave energética. Ela abre portais internos. A raiva que você sente do outro pode ser a raiva que nunca se permitiu expressar. A tristeza que alguém causa pode ser o luto não vivido de um eu antigo. A vida fala por símbolos, e o maior erro é interpretá-los literalmente. A física quântica, a espiritualidade ancestral e a psicologia profunda concordam em um ponto: tudo é espelho. E já que estamos falando de espelhos, me diga, o que está refletindo agora na sua vida? Quais situações estão aparecendo com frequência? Pare um instante, olhe para dentro e observe sem julgamento. Talvez a resposta que você procura esteja exatamente ali, naquilo que você tem evitado. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar de forma diferente, aproveita para deixar um comentário aqui embaixo e compartilhar sua reflexão. Escreve o que mais te marcou até agora. Porque quando você escreve, você ancora a energia da consciência. E se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque aqui,
Cada novo vídeo é uma ferramenta de expansão, um passo a mais nessa jornada de despertar espiritual e cocriação consciente. Perceba como tudo está conectado. O relacionamento que dói, o trabalho que trava, a ansiedade que aperta o peito. Tudo são manifestações da mesma energia espiritual pedindo integração. Quando você começa a ver isso com clareza, o mundo inteiro muda. As pessoas continuam sendo as mesmas, mas o reflexo muda, porque o observador mudou. É o início da expansão da consciência, o ponto em que você para de tentar mudar o espelho e passa a iluminar o que está dentro. E quando essa luz interna começa a brilhar sem medo de tocar a sombra, algo mágico acontece. O universo responde com novas formas, novas bênçãos, novos caminhos, porque a realidade, no fim das contas, sempre foi a sua própria alma em movimento. E então chega o ponto de virada. Aquele momento em que você percebe que não precisa mais lutar contra nada, nem contra a sombra, nem contra o medo, nem contra as partes de si que sempre tentou esconder. É aqui que começa a alquimia interna, o processo silencioso de transformar a escuridão em luz através da simples presença. A maioria acredita que a iluminação é o fim da jornada, mas ela é, na verdade, o início da integração. Porque não há iluminação sem sombra, nem despertar sem confronto. O ouro espiritual se forma justamente quando o fogo da consciência toca as partes que antes estavam congeladas pelo medo. Integrar a sombra não é um ato de bravura heróica, mas de honestidade radical. É ter coragem de olhar para dentro e dizer: sim, isso também sou eu. A raiva, a culpa, o ciúme, a inveja, todas essas emoções que a espiritualidade superficial tenta eliminar são, na verdade, portais para a cura. Quando você as sente sem julgá-las, o corpo começa a liberar o que estava preso há anos. A neurociência chama isso de neuroplasticidade afetiva. O cérebro cria novas redes neurais associadas à aceitação, não à repressão. É o poder da mente em sua forma mais pura, uma reprogramação energética que nasce do simples ato de estar presente. A meditação guiada, a respiração consciente e a observação corporal são as ferramentas mais simples e mais poderosas dessa transformação. Não é sobre limpar a energia, mas sobre aprender a senti-la sem medo. Quando uma emoção forte surgir, não tente curar. Observe. Respire fundo. Traga a atenção para o corpo e sinta onde essa energia vibra. A sombra perde o controle quando é vista. O medo se dissolve quando é acolhido. E a mente, antes viciada em julgar, aprende o silêncio. Nesse estado, você se reconecta com o universo de dentro para fora, reencontra o equilíbrio natural, e a harmonia volta a ser o seu ponto de partida, não o seu objetivo distante. A alquimia espiritual acontece nesse instante de rendição consciente, quando você permite que o que dói também seja parte da bênção. A raiva vira força criativa, o medo se transforma em presença, a vergonha se converte em compaixão, e de repente, a sombra deixa de ser a inimiga que atrapalha sua jornada espiritual e se torna o combustível que impulsiona sua expansão da consciência. Você descobre que o verdadeiro poder espiritual não está em eliminar o escuro, mas em iluminá-lo de dentro. A vida espiritual deixa de ser fuga e se torna casa. Tudo aquilo que antes parecia bloqueio se revela como parte do propósito de vida. O relacionamento difícil mostra onde o amor próprio ainda está ferido. A falta de prosperidade revela o quanto você ainda duvida da sua abundância natural. A ansiedade expõe o quanto você tenta controlar o incontrolável. A sombra é o mapa da alma, e quando você aprende a lê-la, encontra o caminho de volta à paz interior. O universo nunca quis te punir. Ele quis te ensinar a amar até o que você julgava imperdoável em si. É aí que o despertar espiritual acontece de verdade. Não como teoria, mas como sensação viva de conexão. A ciência da mente e a sabedoria ancestral convergem nesse ponto. O corpo humano é um portal de cocriação. Cada vez que você acolhe uma emoção em vez de reprimi-la, você altera seu campo eletromagnético. A vibração muda, a frequência sobe,
e o universo responde com novas realidades. Isso é espiritualidade aplicada, o casamento entre energia espiritual e biologia consciente. A prosperidade, a abundância, o amor e o equilíbrio não são recompensas da luz, mas consequências naturais da integração. É o fluxo da vida quando a mente para de resistir. Lembre-se, a luz não derrota a escuridão, ela a revela. A verdadeira iluminação não é um estado de pureza inalcançável, mas a disposição de estar inteiro, com tudo o que você é. Quando a sombra é aceita, ela se converte em sabedoria. Quando o medo é olhado, ele se transforma em guia. Quando a dor é compreendida, ela abre espaço para o amor incondicional. E nesse instante de total presença, algo sagrado acontece. O controle se dissolve, o tempo desacelera, e você sente, de verdade, que está em paz. A parte da sua sombra que ainda te controla não é sua inimiga. Ela é a guardiã do que ainda precisa ser amado. Integrar é lembrar que luz e sombra são apenas o mesmo campo vibrando em polaridades diferentes. É o yin e o yang do universo dentro de você. E quando essa lembrança desperta, você entende que nunca houve separação. Que a sua jornada nunca foi sobre fugir da sombra, mas sobre lembrar que ela também é luz. Apenas uma luz que ainda está aprendendo a ser vista. E agora que você chegou até aqui, me diga com sinceridade: qual parte da sua sombra ainda está no controle da sua vida? Aquela que disfarça o medo com espiritualidade, que chama de paz interior, o que no fundo é fuga do desconforto? Pensa nisso, porque o verdadeiro despertar não acontece quando você entende a sombra, mas quando você tem coragem de senti-la. É fácil falar sobre luz. Difícil é encarar o escuro que mora atrás dos seus sorrisos conscientes. Talvez a vida esteja te chamando para um novo nível de autoconhecimento espiritual, onde não há mais espaço para máscaras. Onde espiritualidade não é estética, mas prática viva. Onde fé, prosperidade e expansão da consciência se tornam consequência natural de um coração que parou de se esconder. O universo não quer a sua perfeição, quer a sua presença. Ele quer ver você inteiro, vibrando com tudo o que é, sem se encolher para caber na imagem de evoluído. Porque é só quando você se permite ser humano que o divino realmente se manifesta. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante e sente a energia espiritual que está pulsando aí dentro. É ela, a mesma que move o cosmos, a mesma que cria mundos, a mesma que desperta. Está em você. Sempre esteve. E talvez tudo o que essa jornada quis te lembrar é que o caminho da luz passa, inevitavelmente, pela sombra. Que a cura começa quando você para de lutar e começa a ouvir. Que a abundância se manifesta quando o medo é abraçado. E que a prosperidade não é o que você conquista, é o que você se torna quando vibra em gratidão e equilíbrio com o universo. Agora eu quero saber de você. O que mais te tocou nesse vídeo? Qual foi a parte que fez você se reconhecer? Deixa aqui nos comentários. Escreve, se abre, compartilha sua visão. A palavra escrita ancora a energia da transformação, e a sua reflexão pode inspirar alguém que está no mesmo caminho. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se sentiu o despertar de algo dentro de você, aproveita esse momento. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem caminhar comigo nessa jornada de expansão da consciência e cocriação espiritual. Porque a sua luz é importante, mas o mundo também precisa da sua sombra curada.